Sabe qual é a melhor coisa em My Hero Academia? Fica aí no vídeo que eu vou te contar. Se você assistiu ao meu vídeo sobre animes, já sabe que eu sou um grande fã de Boku no Hero Academia. Aliás, qualquer um que tenha olhado para o meu cenário com mais atenção percebeu isso. Kohei Horikoshi é um gênio por vários motivos. O cara pegou um tema super batido e mesmo assim conseguiu inovar. Os super-heróis de My Hero Academia podem até ter inspirações bem claras, mas são inovadores por excelência. Mesmo alguém que tenha passado os últimos 50 anos lendo quadrinhos da Marvel e da DC se surpreenderia com as histórias do mangá. Aliás, já se inscreve no canal porque logo também vou trazer conteúdo sobre os filmes de heróis. Será que eu prefiro Marvel ou DC? Mas My Hero Academia é muito mais do que uma simples história de super-heróis. A jornada do herói está lá, bonitinha, muito bem definida. Izuku Midoriya é o clássico herói que passa por uma grande transformação antes de partir para sua aventura. No caso, várias aventuras. Mas há algo mais. Além da jornada do herói, Kohei Horikoshi construiu a trama em cima de outros elementos. Talvez o mais óbvio seja o formato shounen da história. E falo formato porque é isso mesmo que ele é, um shounenzão clássico e parrudo, mas brilhante. O que eu acho mais interessante na história é um detalhe que talvez passe batido. My Hero Academia é uma história sobre obstáculos e como superá-los. O autor impõe limitações o tempo todo. Já reparou? Nenhum personagem, nem mesmo o todo-poderoso All Might, pode fazer o que quiser. Em algum momento ele vai esbarrar em alguma limitação. No caso dele, ela não poderia ser mais clara, já que foi personificada na aparência frágil que ele possui por trás daqueles músculos todos. São essas limitações que deixam o público apreensivo e presos na história. Quando Midoriya entra em uma batalha, você sabe que ele pode sair de lá com os braços arrebentados. Se exagerar nos seus poderes, o Kaminari perde a consciência e fica com essa cara aí. A Uraraka não consegue usar suas habilidades por muito tempo sem ficar enjoada, e o Aizawa interrompe a sua quando pisca os olhos. Você percebeu? Todo mundo tem um poder, mas também uma fraqueza, uma brecha. As limitações de My Hero Academia são como regras. Para usar uma habilidade, o personagem deve pagar um preço, ou cumprir algum requisito. Você sempre sabe mais ou menos o que um personagem pode fazer, já que conhece as regras. E aqui a gente pode fazer uma ligação com histórias de fantasia. Brandon Sanderson, autor de livros como Mistborn, Coração de Aço e Skyward, se propôs a estudar e classificar os tipos de magia, ou poderes, como no caso de Boku no Hero. Assim, ele as dividiu em dois grupos distintos, Hard Magic e Soft Magic, no que ele chamou de a primeira lei de Sanderson. É um conceito bastante interessante e eu estou pensando em fazer um vídeo especificamente sobre isso. Se você quiser, já deixe o seu comentário. Enquanto isso, aqui vamos focar apenas na Hard Magic, que é o caso de Boku no Hero. Ela só existe quando o autor explicitamente descreve as regras da magia. E isso é feito de tal forma que nada fica sem explicação. Não é o caso de Dragon Ball, por exemplo. Você nunca sabe o que os personagens realmente podem fazer. Transformações surgem do nada e está tudo bem. Assim os problemas se resolvem e o público se surpreende. Mas Hard Magic não funciona desse jeito. Nada acontece por milagre porque as regras estão lá. Uma transformação só seria possível se já tivesse sido estabelecida antes. Você sabe como funciona o One for All e sabe o que o Midoriya precisa fazer para se tornar mais forte. Conceitos são estabelecidos, você se acostuma com eles e aí sim as progressões são feitas. My Hero Academia é assim, da mesma forma que Fullmetal Alchemist. Até mesmo Naruto, apesar do Kishimoto ter se esquecido de algumas de suas regras ao longo da história.
Mas as limitações internas não são as únicas dificuldades. Para uma história ser realmente boa, ela também precisa de obstáculos vindo de fora. Quando você está lendo ou assistindo a uma história, quer que ela avance. A trama precisa andar para frente, sempre para frente. Este é o conceito básico de progressão. O personagem tem um objetivo e precisa correr atrás dele, ponto. Mas este objetivo, para ser interessante, precisa estar além do alcance do personagem. Ninguém leria a história sobre um homem que precisa se levantar da cama para beber água, a menos que exista alguma dificuldade nisso. Não basta o personagem ter um objetivo, é preciso que existam obstáculos que o impeçam de cumprir esse objetivo. Só assim você terá uma história realmente envolvente. Em Death Note, Light Yagami tinha um objetivo bastante claro. Queria se tornar um deus. Para isso, ele pretendia matar todos aqueles que julgassem indignos de viver. Mas logo surgiram os seus obstáculos, sendo L o maior deles. Light era muito inteligente, mas L também era. Não por acaso, o mangá se tornou uma obra-prima. Lembre-se, quanto maior a dificuldade, melhor a história. Robert McKee, no livro History, define o conceito de brechas. Para explicá-lo, tomarei uma cena específica de Death Note como exemplo. Ainda nos primeiros capítulos, Light descobriu que estava sendo vigiado por agentes do FBI, mais um obstáculo que ele precisava superar. Para isso, forjou um assalto de ônibus e manipulou Ray Pember, um desses agentes. Ou seja, ele encontrou uma brecha para agir, uma brecha perigosa, mas certeira. De forma brilhante, Light conseguiu acabar com toda a ameaça do FBI. Superou o obstáculo de uma vez só. Mas toda ação precisa de uma reação. Ao fazer isso, Light despertou um novo obstáculo na figura de Naomi Misora, a noiva de Ray. Ao perceber a ameaça que ela representava, Light precisou agir depressa para descobrir o seu nome verdadeiro e superar mais este obstáculo. Do contrário, todo o seu trabalho para se livrar do FBI teria sido em vão, e ele seria pego sem dúvida alguma. Superar obstáculos e abrir brechas. Assim uma boa história é escrita. Quando estiver escrevendo a sua, lembre-se disso. Coloque limitações nos seus personagens, mas não apenas isto. Capriche nos obstáculos externos e faça o seu leitor roer as unhas, nervoso, sem saber como seus personagens irão superar cada desafio. E então mostre a brecha, surpreenda o leitor com a solução perfeita, só para fazer o personagem encarar outro obstáculo, ainda mais perigoso que o anterior. E assim o ciclo se repete, cada vez mais apertado, cada vez mais difícil. No fim, o seu personagem pode ou não pode alcançar o objetivo desejado, mas aí você já vai ter envolvido o seu leitor até o final. E é isso que queremos aqui. Por hoje é isso, pessoal. E você, conhece mais alguma história que use Hard Magic? Não se esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.